Bom, Ferreira, agora a gente vai retornar ao baú do Carlos Ferreira. A gente mostrou no bloco anterior a participação do grande Gerson, né, que se revelou um torcedor azulino. Mas temos aí outro ex-craque brasileiro, Garrincha, com uma história na sua cidade, em Castanhal, né, Ferreira? Pois é, a foto já está aqui no telão, né, do time do Castanhal com o Garrincha. Está aí o Garrincha no time do Castanhal. Isso aconteceu, Márcio, em junho de 1973. Garrincha jogou pelo Castanhal para pagar uma dívida que ele contraiu na aquisição de um pássaro, um curió. E esse curió ele adquiriu de um torcedor do Botafogo, ferrenho fã do próprio Garrincha, numa história muito interessante. Antes da história, só um registro: 73, jogo no estádio Péricles Guedes, que já não existe mais, onde hoje é a Ceasa, lá em Castanhal, só para registro. Legal. A história, vamos então ouvir o filho do torcedor que negociou o curió com o Garrincha, porque ele deu o pássaro que o Garrincha queria, sob o compromisso de o Garrincha, antes de encerrar a carreira, fazer uma partida pelo Castanhal. O torcedor Raimundo Sampaio, o Raimundinho da farmácia, como ele era conhecido. O filho que vai falar conosco agora é o Cleiton Sampaio. Eu vou falar aqui uma história que aconteceu aqui em Castanhal, tá? Onde o jogador Garrincha, né, vindo a Castanhal fazer uma apresentação, na verdade, na região, soube pelo jornalista de Proença que meu pai, o seu Raimundo, tinha um curió de nome Cadeado e que ele gostaria de levar e comprar esse curió. E chegando em Castanhal, né, um belo dia ligou para o meu pai, dizendo que estava no hotel e gostaria de falar com ele. A princípio, meu pai achou até que era um trote, que era uma pegadinha, né? E acredito que ele tinha até xingado o Garrincha, né? Porque todos sabiam na cidade que pela admiração que meu pai tinha pelo Botafogo, pelo Garrincha, mas que o Garrincha dizia: não, Raimundo, eu estou realmente aqui, vim fazer uma apresentação na região e queria conversar com você. E eu quero comprar esse curió porque eu quero levar para brigar com o curió do Rivelino. E meu pai, né? Não, na verdade, não vendeu o curió, deu o curió para o Garrincha, né? Pela admiração que ele tinha por ele, vamos dizer assim, por tudo que ele tinha representado pelo glorioso Botafogo, né? Toda a nossa seleção, e ele deu. Que realmente aconteceu essa história, e meu pai carregava isso com muito orgulho, com muito carinho, de ter tido esse momento com que essa pessoa tão simples, tão livre, e que representou tanto para o nosso esporte, para o nosso futebol do mundo e do nosso país. 2 pontos aí. A honradez do Garrincha, né? Que prometeu e cumpriu. Exatamente. Antes de encerrar a carreira, de fato, voltou a Castanhal e jogou pelo Castanhal 45 minutos de um amistoso Castanhal e Dom Vital de Ananindeua. O Castanhal ganhou esse jogo por 2-1. O Garrincha, então, teve esse momento de interação, mas, sobretudo, de honradez. Aquela história do fio de bigode, né? Exatamente. Sem palavra, né? Ganhou o Sabiá jogando no Japim. O Curió, perdão. Ganhou o Curió jogando no Japim. Né? Ganhou o Curió jogando pelo Japim. Tudo a ver. Agora, Ferreira, dá para imaginar a emoção desse botafoguense aí podendo presentear o seu ídolo, do time do coração e na sua cidade? Pois é, o Raimundinho, o torcedor que deu o Curió pro Garrincha, em troca dessa volta do Garrincha para jogar pelo Castanhal, ele já faleceu, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o assunto. Ele me disse que o Garrincha ligou para ele 3 vezes e ele bateu o telefone as 3 vezes, entendendo que era trote. Olha que coisa, né? Até o Garrincha ir pessoalmente, porque queria demais o cadeado, o curió, que era top. E o Rivelino é criador de curiós, apaixonado por curiós, então o Garrincha queria um curió do mesmo nível. Conseguiu e, principalmente, deixou essa lição. Para mim, isso significa muito. Alguém da estatura do Garrincha, com a importância que ele tem, assumiu um compromisso. Se ele esquecesse, ficaria... cairia para o folclore, né? E, no entanto, né? Ele voltou e cumpriu a palavra, isso é grandioso. E o Garrincha tinha essa simplicidade, né? Muita gente comenta sobre quando ele chegava na nossa cidade, né? Ele era uma pessoa muito simples, se dava com todos, cumpriu a palavra. Em 73, não foi isso? Ele jogou em Castanhal e 10 anos depois, 83, infelizmente, ele morreu, mas antes de morrer, cumpriu a sua promessa. O Garrincha, que enfim,
não tive o prazer de vê-lo jogar, mas quem viu diz que garante, né? Que depois do Pelé, o Garrincha certamente é o melhor jogador. Enfim, isso fica para a população, obviamente, opinar, mas vendo as imagens, né, o Garrincha de fato era um jogador, aí ele, acima da média, bem acima da média. Para você ter uma ideia, a seleção brasileira jamais perdeu com Garrincha e Pelé juntos. Sempre foi uma seleção extremamente poderosa, com dois gênios da história do futebol, do Mundial, assim, jogadores tidos como extraterrestres, né? Sim. Absolutamente fora de série. Então, o Garrincha, que infelizmente já se foi, né, deixou para nós não somente lances geniais, como nós estamos vendo aí, mas declarações de simplicidade. Quando perguntaram a ele, quando foi que você percebeu que já era famoso? Ele disse, foi lá em Pau Grande, a cidade dele, no Rio de Janeiro. Isso quando eu cheguei em casa, que eu vi que estava cheio de gente, né? Tem gente para me cumprimentar, aí eu vi que eu já era famoso. Enfim, está aí o Garrincha. Eu acho que uma história como essa é muito mais do que curiosa. Ela é educativa no momento em que mostra o compromisso de um homem, a honradez, o compromisso com a palavra.